Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Pai Celestial desça sobre a sua cábia nesta manhã. Que ela entre pela porta da sua casa, passe pelos camodos, chegue a tu lugar onde você agora e pousse com suavidade sobre o seu coral. Que o Senhor abençoe a sua mente, que ainda está tentando acordar. Que Ele abençoe o seu corpo, que carrega mais do que deveria. Que Ele abençoe a sua família, cada pessoa que dorme ou junto acordou sob o mesmo teto que você. E que Ele abençoe este dia, que comia-no como mais um dia qualquer, mas como um dia que o próprio Deus assinou com o seu nome antes de você abrir os olhos. Bem-vindo, Hora da Mãe. Hoje, quarta-feira, dia 11 de junho de 2026. Estamos no tempo comum da igreja, aquele tempo do ano litúrgico que não tem a grandiosidade do Natal, nem a intensidade da Páscoa, mas que carrega uma beleza silenciosa e profunda. O tempo em que Deus nos ensina a encontrá-lo dentro da vida ordinária, dentro do café da mãe, dentro do trajeto a tu trabalho, dentro do cansal de uma quarta-feira. Exatamente por isso que eu quero chamar este dia de a quarta-feira da renovar. Não porque tudo vai ser fumaio, não porque os problemas vão desaparecer até o meio-dia, mas porque existe uma promessa de Deus que foi escrita para dias exatamente como este, para pessoas exatamente como você. E antes que o peso do dia caia sobre os seus ombros, eu quero que essa promessa chegue primeiro. Fica comigo até o final desta oral. Eu acredito, com toda a certeza do meu coral, que o Senhor tem uma palavra para você nesta manhã. Uma palavra que vai tocar exatamente aquilo que você está carregando e que talvez ainda não tenha conseguido colocar em palavras. Agora me deixa te perguntar uma coisa, com toda a delicadeza e com todo o respeito pela sua histeria. Como você acordou hoje? Não estou perguntando pelo Orrio, não estou perguntando se você dormiu bem ou mal, estou perguntando de dentro para fora, como o seu coradio acordou nesta manhã de quarta-feira. Porque eu sei que tem gente que está ouvindo esta hora agora e acordou com um peso que não tem nome certo, no tristeza completa, no alegria. Aquela sensação de que a semana jaco espesando e ainda faltam 2 dias para o fim dela. O corpo levantou porque tinha que levantar. Os pés foram para o banheiro no autôntico. O espelho mostrou um rosto que carrega mais do que deveria para uma manhã de junho. Tem gente que mal conseguiu dormir essa noite, ficou virando na cama com pensamentos que não param, contas que vencem essa semana e o dinheiro que ainda não entrou. Uma conversa difícil que precisa acontecer e que você está adiando porque não sabe como comear. Uma preocupação com algum da família que está guardada dentro do peito como uma pedra. Tem gente que está carregando um medo que ainda não contou para ninguém. Talvez seja o resultado de um exame que você esperando e que tem te roubado o sono. Talvez seja uma situação no trabalho que estamos véu e você não sabe ate quando vai aguentar. Talvez seja uma sensação difusa, sem indério certo, de que a vida está passando e vocês ficando para trás. E tem gente que está ouvindo esta orar enquanto prepara o café, enquanto organiza as crianças para a escola, enquanto eu estou no trânsito com o fone no ouvido, sorrindo por fora, funcionando por fora, mas com um interior que estou gritando por descanso. Eu sei que vocês aqui, e mais importante do que eu saber, Deus sabe que vocês daqui. Você não chegou até esta hora ou por acaso nesta manhã. Existe uma giro invisível que conduziu os seus passos até este momento, e esse mesmo Deus que te trouxe aqui, o Deus que vai falar com você agora. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa, num pedido de clique, um ato de faca. Se esta hora mesite se tocando algo dentro de você, se você sente que ela está chegando no lugar certo, faz uma coisa, clica no gostei agora. No como um gesto autêntico, mas como uma forma de dizer para Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu escolho comear este dia me voltando para ti. Que esse simples gesto seja o seu primeiro ato de fúria desta quarta-feira. E nos comentários, escreve com toda a fora da sua alma, Senhor, renova as minhas foras hoje. Escreve isso como uma oraú, porque uma oraú, e cada palavra escrita com fé chega ao coraú do Pai.
Talvez algum leia o seu comentário mais tarde hoje e encontre fora para continuar. A sua fubiesse pode ser o pool que alimenta outra pessoa hoje. Não subestime isso. Eu quero te contar algo que aconteceu recentemente com uma mulher chamada Ana Beatriz. Ana Beatriz tem 38 anos e trabalha como enfermeira num hospital público em Recife. Ela, a filha mais velha de uma família humilde, a pessoa que sempre segurou tudo. Quando o marido perdeu o emprego há 6 meses, ela começou a fazer dobras de plantio para cobrir as despesas da casa, sem reclamar, sem pedir ajuda, porque sempre foi assim com ela. Ela que cuida, ela que resolve. Numa manhã de quarta-feira, depois de uma noite inteira de plantio, ela parou o carro no estacionamento do hospital antes de entrar para mais um turno e simplesmente não conseguiu abrir a porta. Ficou sentada ali, olhando para as próprias mãos do volante, sem grimas, sem palavras, aquele vazio de quem chegou no fundo do cansal. Ela abriu o celular sem saber muito bem por quis e encontrou uma oral, colocou o fone no ouvido, fechou os olhos ali mesmo no estacionamento e colocou-a mais no peito. E pela primeira vez em muitos meses, ela sentiu que algo estava ouvindo. Num ouvido humano, mas uma presena. Aquela presença que conhece o nosso nome antes de falarmos. Ana Beatriz me disse depois, não foi que os problemas foram embora. O marido ainda estava desempregado, as contas ainda estavam ali, mas eu senti que eu não estava carregando sozinha. E isso me deu fora para abrir a porta do carro. Talvez vou que seja a Ana Beatriz desta manhã. Talvez vou que seja o marido dela. Talvez vou que seja outra pessoa completamente, com uma estria diferente, mas com o mesmo cansal no fundo do olhar. E se para Voque que a palavra de Deus fala hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, estou escrito assim, e eu quero que vocoa devagar, palavra por palavra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como guias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deixa essa palavra entrar. Isaías não disse que os fortes serão renovados, não disse que os que trabalham mais, os que merecem mais, os que erraram menos. Ele disse, os que esperam no Senhor. E a palavra hebraica usada aqui para esperar, kavá, nu, significa cruzar os braços e aguardar passivamente. Significa se entrelaar, como uma corda de trás fios que se torce e se fortalece justamente porque estou enlaada. Esperar no Senhor, se enlaar nele. Dizer, eu não vou sozinho, eu me prendo em ti. E quando você se prende nele, algo acontece. As forças se renovam. No as forças que você tinha antes do cansal, foras novas, foras que não se suas candes dele, passando por vote. Voti que acordou sem energia hoje, essa promessa foi escrita para Voti. Vote que não sabe como vai aguentar mais essa semana. Essa promessa foi escrita para Vote. Vote que sorrindo por fora, mas por dentro expedindo socorro. Essa promessa foi escrita para Vote. E antes de entrarmos na Oru, eu preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você sente o seu cansal hoje. Porque há cura um momento na Bíblia que foi escrito exatamente para pessoas como você, que acordaram esta manhã sem forças. Um momento onde o maior profeta de Israel chegou ao limite e descobriu o que Deus faz quando seus filhos caem de esgotamento. Continua comigo. Eu preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito esta semana. Quando foi a última vez que você se permitiu ser honesto sobre o quanto cansado, não para reclamar, não para se vitimizar, mas com aquela honestidade simples e corajosa de olhar para dentro e admitir, eu estou no limite, eu dei tudo o que tinha, eu não sei de onde vou tirar folhas para continuar, porque existe um tipo de cansal que não aparece no rosto, que não é visível, na roupa amassada, nem nos olhos vermelhos. Um cansal que fica escondido atrás da produtividade, atrás dos afazeres, atrás do sorriso de quem aprendeu desde cedo que não pode parar. Um cansal que só aparece noite, quando a casa silencia e você finalmente fica sozinho com você mesmo. E nesse silêncio, os pensamentos chegam as contas,
No as contas que vos chegam pagou, essas a gente esquece rápido, as que chegam, suas que estu vencendo, as que ju venceram, as que vu vencer no mês que vem. Votimai fez essa conta de cabeia tantas vezes que sabe o mero de cor, mas continua fazendo, como se da próxima vez o resultado fosse ser diferente. Chegam as preocupas com a SAD, aquele sintoma que você notou há algumas semanas e ainda não foi ao médico porque tem medo do que pode ouvir. Ou pior, foi ao médico, fez o exame e agora esperando o resultado com aquela ansiedade que aperta o peito e não deixa respirar fundo. E vô que não contou para ninguém porque não quer preocupar, porque vô-te o forte, vô-te o que segura. Chegam as feridas dos relacionamentos, uma palavra dura que algum disse e que ficou, uma distância que foi crescendo dentro de casa sem que ninguém falasse abertamente sobre ela. Um filho que se afastando e vô-te sabe como chegar perto. Um casamento que funcionando por fora, mas que por dentro, expedindo socorro em silêncio. Chegam as frustradas do trabalho, o esforo que não foi reconhecido, a injustia que você engoliu porque precisava do emprego, a sensação de que vocês se doando para um lugar que não te viu, para pessoas que não percebem o quanto você carrega. E no meio de tudo isso, chega a pergunta mais pesada de todas. A pergunta que você talvez nunca diga em voz alta, mas que passa pela sua cabeça nas noites mais difíceis. Deus, onde o Senhor este? Porque parece que eu oro e o silêncio responde. Porque parece que os outros recebem respostas e as minhas horas ficam suspensas no ar. Porque quanto mais eu me esfolho, mais parece que as coisas ficam difíceis. Ser que Deus realmente me vulge. Ser que a minha situação é pequena demais para Ele, ser que eu fiz algo errado e por isso estou passando por tudo isso. Eu preciso que você saiba de uma coisa agora. Essa pergunta, no sinal de fraca, essa pergunta, sinal de fraca real, de uma fraca que no finge, que no decora respostas prontas, que no encobre a dor com frases feitas, a forca de quem estou na luta de verdade e ainda assim se recusa a desistir de Deus. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda com clareza suficiente. O silêncio de Deus, no ausência de Deus. Pensa numa raiz, vou que no voo a raiz trabalhar, vou que no voo ela sugar água do solo nas trucas da mãe, vou que no voo ela fortalecer o tronco, vou que no voo ela se aprofundar enquanto a terra é seca. Mas elas trabalhando em silêncio, no escuro, sem testemunhas. E um dia, a árvore do fruto, e todo mundo acha que foi de repente, mas a raiz estava trabalhando o tempo inteiro. Deus está trabalhando no que você ainda não consegue ver, nas conversas que ainda não aconteceram, mas que Ele Jodes preparando, nas portas que parecem fechadas, mas que Ele Jodes tem a chave, nas pessoas que Eles movendo na direl da sua vida, sem que você saiba, no seu próprio coro, que estou sendo moldado por esse processo de uma forma que isto vai fazer sentido mais tarde. Ele dormindo, ele se distrado, ele se esqueceu do seu nome. E para ter certeza disso, eu quero te levar até um momento específico da Blia, um momento que mudou a minha forma de entender o cansal, um momento que talvez mude a sua também. Pensa em Elias. Se você precisasse escolher um nome na Blia para representar a fora espiritual, a coragem inabalável, a face que não recua diante de nada, o nome de Elias estaria no topo da lista. Esse homem enfrentou o rei Acabe, olho no olho. Esse homem ficou sozinho no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, e não tremeu. Esse homem orou, e o fogo do ciclo desceu e consumiu o sacrifício diante de todo o Israel. Se existe algum na Bíblia que você pensaria nunca iria chegar ao limite, seria Elias. E foi exatamente Elias que chegou. Logo depois da maior vitória da sua vida, logo depois do milagre mais espetacular da sua história, ele ouviu que a rainha Jezabel queria a sua cabeça, e algo quebrou dentro dele. O texto sagrado diz que ele correu, fugiu para o deserto, e quando não aguentou mais, se jogou debaixo de uma planta no meio do nada, olhou para o cu e disse palavras que atravessam séculos e chegam ato esta manhã com uma fora desconcertante. Ele disse:
basta, Senhor, tira a minha vida. No homem sem put dizendo isso, um homem de fundo que chegou no fundo do cansal, o maior profeta de Israel deitado no chão do deserto, completamente esgotado, sem mais nada para dar. E agora, presta atenção no que Deus faz. Deus não manda um sérmio, Deus não manda uma reprimenda. Deus não aparece com uma lista dos erros de Elias, nem com uma cobrana sobre o quanto ele ainda tinha que fazer. O texto diz que um anjo o tocou com delicadeza e disse apenas isso: levanta e come, porque o caminho longo demais para as tuas foras. E havia pão quente e uma jarra de gua ao lado da cabeça dele. Pão quente no meio do deserto, preparado por Deus para um homem que havia acabado de pedir para morrer. Essa bila a resposta de Deus ao cansal humano, no julgamento, no cobrana, um toque suave e um pão quente, a voz que diz: eu sei que vos queres no limite, eu não estou te condenando por isso. Levanta, come. Ainda tem caminho pela frente, e eu vou contigo. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O mesmo Deus que viu Elias deitado no deserto, esvendo voque agora. Esvendo voque no transito com o fone no ouvido. Esvendo voque na cozinha enquanto prepara o café com o coral pesado. Esvendo voque sentado na beira da cama sem energia para comear mais um dia. Esvendo voque atrás do sorriso que vo coloca para o mundo lá fora. Ele não está condenando. Ele está tocando com suavidade e dizendo: levanta, come. O caminho ainda tem trecho pela frente, mas voque não vai sozinho. O pio que Deus está te oferecendo nesta manhã talvez não seja um pio físico, talvez seja esta palavra que estou chegando nos seus ouvidos agora. Talvez seja a paz que vou comer a sentir enquanto eu falo. Talvez seja a certeza silenciosa que comeia a se instalar no fundo do peito de que você sendo ouvido. Talvez te seja todas essas pessoas que eu descrevi. Talvez te carregue o cansal financeiro, o medo da SAD, a ferida do relacionamento e a frustral do trabalho ao mesmo tempo. Talvez você seja a Ana Beatriz desta manhã, parado no seu carro particular, no seu canto particular, com o seu peso particular, precisando de alguém que diga: eu te vejo, e mais do que isso, Deus te visite. E agora, com este coral um pouco mais aberto, com estes ombros um pouco mais soltos, eu te convido a entrar neste momento mais sagrado da nossa manhã, juntos. Não precisa de palavras perfeitas, não precisa de voz bonita nem de postura certa. Precisa apenas de você, do jeito que você, com tudo que você carrega, se deixando ser encontrado por aquele que nunca parou de te procurar. Se você puder, faz isso comigo agora. Respira fundo, deixa o ar entrar devagar pelo nariz, encher o peito e sair pela boca com calma. Faz isso mais uma vez e mais uma. Coloca a sua mão direita sobre o seu coral. Sente o batimento, esse coral que se cansado, que se preocupado, que se com medo, esse coral ainda esbatendo. E enquanto ele bate, existe propósito, existe Deus trabalhando. Agora fecha os olhos, se você puder. E neste momento de silêncio, antes das palavras da oraú, simplesmente faz uma coisa. Pega tudo que vocês os carregando, cada preocupa, cada medo, cada dor, cada nome, cada conta, cada resultado de exame, cada conversa que precisa acontecer, e estende as mãos abertas diante do Pai. Como quem diz: eu não aguento mais segurar isso sozinho. Eu te entrego, Senhor. Faz o que eu não consigo fazer. Agora não, vamos falar com Deus juntos. Pai amado, Deus de toda misericórdia e de toda ternura, nos aproximamos do Teu trono nesta manhã de quarta-feira, não com palavras ensaiadas, mas com o coral aberto e com a verdade da nossa vida nas mãos. No mês viemos do jeito que estamos, cansados, alguns de nome, preocupados, muitos de nome, com perguntas que ainda não cicatrizaram, com feridas que ainda não cicatrizaram, com sonhos que ainda estou esperando, mas viemos, e isso forte, isso junto de um ato de confiança que o Senhor vos honra. Obrigado, Pai. Obrigado porque esta manhã existe, porque os nossos olhos se abriram mais uma vez, porque o flego da vida permanece em nosso peito, no por murrito nosso, mas pela Tua graça que se renova a cada amanhecer.
Obrigado porque estamos no tempo comum, neste tempo litúrgico que nos ensina que o Senhor não é apenas nos grandes milagres, nos dias ordinrios, nas quartas-feiras pesadas, nas mangas sem brilho, onde afirça uma escolha e num sentimento. Obrigado pela tua fidelidade, que não depende do nosso estado de espírito, que permanece quando duvidamos, que permanece quando camos, que permanece quando chegamos ao limite, como Elias chegou, e ainda assim não nos abandona. Enes te oferecemos este dia, Senhor, esta quarta-feira, dia 11 de junho, com tudo que ela conte, com as reuniões que vão acontecer e as que gostáramos de cancelar, com os compromissos que pesam e as tarefas que se acumulam, com os rostos que vamos encontrar, alguns que nos fazem bem, outros que nos cansam, com os momentos inesperados que cedo o Senhor sabe o que se. Pega este dia nas tuas mãos, antes que o mundo o pegue primeiro, que cada hora seja conduzida pela tua presença, que cada deciso que tomarmos hoje, pequena ou grande, seja iluminada pela tua sabedoria, que no final desta quarta-feira, quando a noite chegar, possamos olhar para trás e reconhecer a tua em cada detalhe. Perdoa-nos, Pai. Perdoa as vezes em que duvidamos da tua bondade, quando as coisas apertaram demais. Perdoa os momentos em que a reclama-te veio mais rápido do que a gratidão. Perdoa as palavras que sarram erradas, os pensamentos que cultivamos e que não foram dignos da tua presença, as atitudes que machucaram pessoas que amamos sem que percebêssemos direito. Perdoa especialmente o medo que nos fez agir como se estivéssemos sozinhos, como se tivéssemos que resolver tudo com as nossas próprias forças, como se a tua proviso tivesse um limite, e da mesma forma que pedimos perdão, nós também perdoamos. Perdoamos quem nos magoou esta semana, quem disse uma palavra dura sem pensar, quem nos tratou com indiferença quando precisávamos de atento, quem nos decepcionou mais uma vez. Não carregamos isso agora, Senhor. Não carregamos ouro e veneno ao mesmo tempo. Escolhemos entrar neste dia com as mãos livres. Agora, Pai, te pedimos o que mais precisamos nesta manhã. Renova as nossas forças, nas forças que nos tinhamos antes do cansal acumular, forças novas, forças que nos saem de dentro de nures, mas que descem do alto. Como prometeste por Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como guias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse escolhemos esperar em Ti hoje. Esse escolhemos nos entrelaar em Ti como a corda que se fortalece porque és junto. Que esta quarta-feira seja vivida nu na fora do nosso esforo, mas na fora da Tua graça que nos sustenta por baixo quando as nossas próprias pernas não aguentam mais. Para quem se exausto, envia o Teu anjo como enviaste a Elias, o toque suave, o pio quente, a voz que diz: levanta, come, o caminho continua, mas eu vou contigo. Cura as nossas emuas, Senhor, aquelas feridas que ficam escondidas porque não tão como aparecer no raio-x, as que ficam guardadas no silêncio do quarto fechado, as que acumulam por baixo da superfície de quem sempre foi forte demais para pedir ajuda. Chega a ti, a pessoa que está ouvindo esta hora ou agora, com um peso que ainda não contou para ninguém. Aquela dor que fica no fundo do olhar quando ninguém está prestando atenção. Aquela mingoa de infância que ainda dedica quando menos se espera. Aquele luto que ainda não foi vivido de verdade porque não houve tempo nem espal para chorar. Toca nesse lugar, Pai, com a suavidade que tu tens, com a ternura de um pai que não precisa entender tudo para amar completamente. Que a Tua presença seja o búlsamo que desce sobre cada ferida interior desta manhã. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Os lares onde a gaga da harmonia que ela seja preservada e aprofundada. Os lares onde a gaga da tensi, que a Tua paz entre como brisa e suavize o que és endurecido. Os casamentos que estou cansados, que o Senhor reavive o que o tempo e o estresse foram apagando.
Os filhos que tu se afastando, que o Senhor abra um caminho de volta para perto. Os pais e as mães que tu sozinhos na velhice, que sintam o calor da tua presença nos dias em que os filhos não podem estar. Que nenhum lar representado nesta hora termine este dia mais frio do que começou. Que a tua graça entre em cada símodo, em cada silêncio, em cada conversa que ainda precisa acontecer. Olha para as nossas necessidades financeiras e profissionais, Pai. Para quem este desempregado nesta quarta-feira, que não seja apenas mais um dia de espera vazia, mas um dia em que o Senhor move algo nos bastidores, uma liga-o, uma mensagem, uma oportunidade que aparece pelo caminho sem aviso. Que a dignidade do trabalho seja restaurada para quem esperando por ela. Para quem este com as contas acumuladas, com o boleto vencido, com o cártio no limite, com a dívida que cresceu mais rápido do que a renda, que o Senhor traga sabedoria para administrar o que tem, que abra portas que nenhum homem pode fechar e que afaste o desespero que tenta convencer de que nu tem sada. Para quem este no trabalho, mas com a alma pesada, que encontre sentido naquilo que faz, que seja tratado com justia, que o seu esforço seja reconhecido, que o ambiente ao redor não roube a paz que o Senhor quer guardar dentro do coração. Protege-nos, Pai, do que não conseguimos ver, do desânimo que se instala devagar, como neblina, e vai apagando a esperança sem que a gente perceba. Da compara o que faz parecer que todos estão avanando, menos voti. Da mentira que sussurra no escuro que não tem mais jeito, que tarde demais, que o seu caso diferente, que Deus pode ajudar os outros, mas a sua situa grande demais, ou pequena demais, ou complicada demais. Essa mentira não tem lugar nesta vida. Que ela caia por terra neste momento no nome de Jesus. E enche os nossos corajes com a tua paz, Senhor. No a paz que o mundo oferece, que depende de circunstâncias favoráveis e de problemas resolvidos. A paz que excede todo o entendimento humano. A paz que permanece mesmo quando as contas ainda estão muito, mesmo quando o resultado do exame ainda não chegou, mesmo quando a situa ainda não mudou por fora. A paz de quem sabe que estou nas mãos de um Pai que não dorme, que não falha, que não abandona os seus. Que essa paz governe o nosso coral e a nossa mente nesta quarta-feira. Que ela seja o cure firme debaixo dos nossos pés, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada vida que este nesta hora ou agora. Declaro paz onde havia ansiedade. Declaro fora onde havia esgotamento. Declaro esperança onde havia desânimo. Declaro cura onde havia ferida escondida. Declaro proviso onde havia escassez. Declaro proteu sobre cada lar, cada família, cada filho, cada casamento representado aqui. Declaro que nenhuma voz de derrota tem autoridade sobre a vida de quem pertence a Deus. Declaro que o cansal desta quarta-feira, o fim da esteira, o lugar onde a graça de Deus vai mostrar a sua fúria. Quem espera no Senhor não cai, levantado. Agora, deixa eu falar diretamente com Voco. Convoque que chegou aqui nesta hora. Convoque que este com os olhos fechados, ou com o olhar perdido pela janela, ou com ainda sobre o corá. Convocar que talvez tenha chorado um pouco durante esta hora, sem saber muito bem porquê. E esse choro no fraqueza, a alma se aliviando de um peso que estava guardado agadá de tempo demais. Vou-te no este sozinho nesta mãe. Deus ouviu cada lágrima que vos chorou no escuro, cada hora que parecia no subir, cada noite em que vos chamou por ele sem ter certeza se estava sendo ouvido, cada vez que vos show fingiu estar bem quando não estava, cada momento em que você se perguntou se ele ainda se importava. Ele se importa, ele sempre se importou. E ele estando aqui agora, neste momento, neste quarto, ou neste carro, ou nessa cozinha onde vocês, colocando a mão com suavidade sobre os seus ombros e dizendo o que disse a Elias no deserto: levanta, come. O caminho ainda tem trecho pela frente, mas eu vou contigo.
Agora nos rezamos juntos com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, aquelas que atravessam geras e chegam até esta manhã, tu vivas, quanto no dia em que foram ditas pela primeira vez. Pai nosso que estais no escureço, santificado seja o vosso nome, venha no nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ento purto, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, me de todo cansado, me de todo aflito, me que conhece o peso de carregar, o que parece grande demais para os braus humanos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua família e sobre cada passo que você vai dar nesta quarta-feira, e permaneça para sempre. Que este dia seja marcado não pela sua própria fora, mas pela fora daquele que caminha ao seu lado. Que quando a noite chegar e você olhar para trás, consiga ver, mesmo que em pequenos detalhes, a mente de Deus presente em cada momento. Que você termine esta quarta-feira com um pouco menos de peso e um pouco mais de paz do que quando ela começou. E se esta hora tocou o seu coral, esta mãe, eu te peço uma coisa. Pensa em algum que você conhece que também acordou cansado hoje. Talvez seja um amigo que estou passando por uma fase difícil. Talvez seja um familiar que você sabe que sofrendo em silêncio. Talvez seja um colega de trabalho que parece sempre estar bem, mas que você percebe que não está. Você precisa dizer nada, não precisa escrever uma mensagem longa. Você encaminha este vídeo pelo WhatsApp com um gesto simples. Às vezes a maior prova de amor, simplesmente dizer com uma eu pensei em você hoje, você não está sozinho. Tem algum que se importa. A sua pulsa pode ser o pão quente que Deus usa para alimentar outra pessoa nesta quarta-feira. Obrigado por ter orado comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em todos os caminhos deste dia. Em nome de Jesus. Amém.